Ô, gente, graça e paz. Eu quero gravar aqui agora uma reflexão baseada em alguns textos da Bíblia. Esses dias esse tema tem mexido muito comigo. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2026. Eu tenho deitado pensando nele, tenho acordado pensando neste tema e tenho andado durante o dia pensando nesse tema. Eu quero usar um tema para a gente poder conversar aqui, que é feridos por quem um dia eu ajudei. E um segundo tópico, que é a dor que Deus cura. Feridos por quem um dia eu ajudei. A dor que Deus cura. O foco do que vou gravar aqui, compartilhar no meu canal do YouTube, nos meus canais e bem como nas redes sociais da nossa igreja e também nos grupos da nossa convenção, o foco é a abordagem que vou fazer mais pastoral. Não deixará de ser também uma abordagem emocional, porque ela mexe muito com as nossas emoções e mexeu muito comigo esses dias. E eu quero falar sobre como lidar com a calúnia sem perder a essência do chamado, entregando a justiça a Deus. Eu vou usar um texto como base, que é o livro de Salmos 55, do verso 12 ao verso de número 14. Salmos 55, dos versos 12 a 14. Se você quiser ler, eu vou fazer uns cortes no texto. 55, de 12 a 14. Pois não era meu amigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem, meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e iam com a multidão à casa de Deus. Eu tenho muitos anos servindo ao Senhor na igreja, filho de pastor, não sou filho de pastor, mas sou filho de um senhor que, apesar de não ter sido consagrado a pastor, tinha muito mais essência e era muito mais crente do que muita gente que hoje se dizem pastor. O texto de Salmo diz que se fosse um inimigo que estivesse se levantando contra mim, e creio que isso que eu vou falar aqui agora serve para todas as autoridades espirituais, pastores, lideranças, esposa de pastores, filhos de pastores. Hoje eu ouvi no status de uma irmã ligada à nossa convenção, de uma cidade por nome Nice, na Europa, a pastora Aira, esposa do pastor Anderson. Eu vi uma mensagem que ela
compartilhou no status dela de uma filha de pastor, que vendo o pai ser injustiçado, ela pergunta ao pai se o pai vai deixar aquilo daquele jeito, e ele diz assim: minha filha, ela pergunta qual é a atitude dele, e o pai disse: trazer para perto. Às vezes é bom trazer para perto e às vezes não é legal trazer para perto. Eu aprendi na Bíblia que joio é joio e não vira trigo nunca. A Bíblia diz isso. Nós estamos rodeados de uma ingratidão nos últimos dias tão grande, e pasme que a maioria deles ou delas estão justamente no que nós falamos de lideranças. Pessoas que chegam, o olhar é um olhar de que precisa de ajuda, de misericórdia, e a gente às vezes partimos para ajudar e servir. Os dias passam, quando essas pessoas querem serem atendidas, nós não temos horário para atender. A hora que eles chegam desesperados, na sua porta, você tem que parar tudo para assistir, para orientar, para orar. Às vezes entramos em diversas questões, arriscamos a nossa própria vida, arriscamos nossa conduta, delas que você entra para resolver, e como às vezes são processos que envolvem delegacia, justiça, e você quase que fica vulnerável no meio de uma situação para tentar ajudar alguém, e a gente consegue resolver o problema. Os dias passam, as pessoas esquecem do que você fez, encontram outras pessoas que se aliam e se dizem amigos, e depois tudo aquilo que você fez, horas de sonos que você perdeu como pastor, como amigo, para servir, os dias passam e as pessoas esquecem. Pessoas que, desesperadas por problemas de relacionamento, chega na casa do pastor, não tem hora, e você precisa sentar, atender. Seu telefone toca e você tem que parar tudo para atender, e às vezes sair praticamente correndo para socorrer, para dar uma palavra, para acalmar, para ajudar. E aí a gente nos desgastamos, madrugada adentro, a gente pagando preço, orando, fazendo campanha para que Deus resolva o problema. Os dias passam e Deus resolve o problema. Mas há algo muito forte nesse texto, que o salmista está dizendo que não é os seus inimigos que se levantaram contra ele. Ele diz assim: se fosse um inimigo, eu suportaria. Mas o texto diz assim: mas eras tu, homem, meu igual, mais forte para ovelhas, congregados de igreja, obreiros. O próximo corte diz assim: meu guia e meu íntimo amigo. A ingratidão é muitas vezes descrita como a cegueira da alma.
pois quem não conhece o bem que recebeu acaba perdendo a sensibilidade para o que é sagrado. Nesse texto aqui está uma combinação poderosa para um alerta a quem decidiu cuspir no prato que um dia comeu. Com esse vídeo eu quero deixar um alerta a você, membro de uma igreja, congregado de uma igreja, obreiro, obreira, lideranças de departamento, pastores de igreja, que um dia alguém decidiu acreditar em você, partir para defender você, partir para proteger você, dar cara para bater por você, perder horas da madrugada orando por você, clamar por você, o telefone sempre está à disposição da sua pessoa. Vai um alerta. A ingratidão é o caminho mais rápido para o isolamento. Quem esquece as mãos que ajudaram a subir, fatalmente tropeçará sozinho na descida. Eu vou repetir. Quem esquece as mãos que um dia lhe ajudou a subir, fatalmente tropeçará na sua descida. Eu quero usar mais um texto da Bíblia, que é o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versos 17 e 18. E Jesus perguntou: não foram limpos 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Gente, parece que no texto, os 9 que foram curados eram daquele reduto, eram conhecidos, estavam no círculo de amizade das pessoas que estavam ali. Mas só um, que ninguém conhecia, que estava leproso, doente, e todos sabem qual era a regra com alguém que era leproso. Não poderia entrar na cidade, não poderia tocar nas pessoas, não poderia se aproximar das pessoas, teriam que estar isolados num leprosário. E Cristo vai lá e cura 10 pessoas, 10 leprosos. Devolve a ele o direito de voltar para casa, para a família, para os seus parentes, de entrar na cidade, de voltar a ter uma vida familiar, para os casados com esposa, com filhos, com mães, com pais, com seus parentes. A sua reputação foi devolvida. O direito de voltar e viver em sociedade foi devolvida. Houve uma cura, não só no corpo daqueles homens, mas também na mente. Porque uma pessoa doente, o que a mente diz é que ele vai morrer, ela vai morrer, mas eles são curados, vão embora, mas um homem só, que era estrangeiro, que não conhecia Jesus nem seus discípulos, volta para agradecer. Por que essa passagem, pastor? Esse momento bíblico é um dos alertas mais diretos
sobre a natureza humana. Lembre-se que Jesus curou 10 leprosos. Como eu repeti, uma doença que os excluía totalmente da sociedade. Mas apenas um homem teve a decência, olha a palavra que eu estou usando, teve a decência de voltar e agradecer. O que é que esse texto nos ensina, pastor? Ensina que a cura é comum, a cura é natural. A cura é vista por muita gente, é vista pelo marido, é vista pela mulher, é vista pelos filhos, é vista pelo esposo, é visto pelo pastor, é visto pela igreja, porque a cura é comum. Todo mundo percebe que a pessoa foi curada. Mas a ingratidão, aliás, a gratidão é rara. Gratidão não é para todo mundo. Muitas pessoas recebem as bênçãos, mas poucos mantêm o vínculo com quem os abençoou. Poucos mantêm o vínculo por quem arriscou por ele, arriscou por ela, por quem perdeu horas de sono por ele e por ela, por quem guerreou por ele e por ela. Se você percebe, o rapaz é curado, e quando ele é curado com os 10 e ele volta, o texto bíblico diz assim: Jesus, olhando para ele, completa o milagre. A gratidão completa o milagre. Enquanto os 10 foram curados fisicamente dos seus problemas, do que vivia com aquela lepra, só um rapaz voltou para agradecer. E quando ele volta para agradecer, o texto de Lucas 17:19 diz assim: e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A gratidão completa o milagre. Quem foi curado fisicamente, quem foi curado de qualquer que seja o problema na esfera material e volta para agradecer, é curado na alma, é salvo, porque Cristo disse àquele moço: onde estão os teus amigos? Eles não voltaram, só você voltou para agradecer. Pelo que parece no texto, o moço está prostrado, porque no verso 19 Jesus diz assim: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus primeiro curou o rapaz fisicamente, mas a gratidão salvou o rapaz. Cuidado você que se acha curado, que acha que os seus problemas já foram resolvidos porque alguém te ajudou a resolver o problema. Porém, a salvação ainda está em jogo. Nós percebemos que no texto, Jesus faz aquela pergunta: onde estão os teus amigos? Jesus percebe a ingratidão. E a ingratidão é uma dor profunda e legítima. Falando para pastores
obreiros que estão à frente de um trabalho ou de departamentos, a gratidão é tão profunda porque você passou por um campo, por uma igreja, você atendeu pessoas, e aqui eu estou falando para pastores e líderes, e você percebe que ver o campo que você rasgou com suor e com lágrimas, você viu o lugar em que você sangrou, que você ralou com filhos, esposa, dá frutos. Você percebe que desses frutos que você agora gerou, eles começam a dar espinhos. Isso é uma das provações mais amargas do ministério. Os frutos que você agora, depois de ter rasgado, lutado pela plantação, você esperava os frutos, e os frutos, quando você vai tentar se aproximar deles, eles viraram espinhos e vão te furar. A sensação de ser descartado após servir de degraus é desgastante. Especialmente quando o silêncio da gratidão é substituído pelo barulho da calúnia. Aqui está uma mensagem que reflete essa realidade, unindo o peso do seu sacrifício à autoridade da palavra de Deus. Mais um alerta. Eu vou repetir para você, mais um alerta. Não se enganem. O tempo é um juiz implacável. O tempo é um juiz implacável. Quem hoje ignora as mãos que o sustentaram na dor e se unem às vozes levianas para ferir quem ajudou, não está apenas sendo ingrato, está plantando um solo onde nada que for verdadeiro poderá florescer. Eu vou repetir mais uma vez. Não se enganem. O tempo é o juiz implacável. Quem hoje ignora as mãos que o sustentaram na dor e se unem a vozes levianas para ferir quem o ajudou, não está apenas sendo ingrato, está plantando um solo onde nada que for verdadeiro poderá florescer. Eu vou ler mais um texto bíblico, que é 2 de Timóteo, capítulo de número 4, versos 14 e versos 15. Alexandre o Lotério causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. E Paulo diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Paulo conclui dizendo: antes, todos me abandonaram. E ele diz assim, que isso não
lhe seja imputado. Paulo está dizendo, eles devem pagar por isso. Uma reflexão para o seu coração. Você que é pastor. Como pastor, você sabe que o ministério tem Alexandres e Demas. Aqueles que amam o presente século e abandonam o barco. Note que até Paulo, o maior apóstolo, sentiu o peso do abandono e da oposição daqueles que ele tomou ou tentou ajudar, alcançar, preparar, erguer. Paulo sentiu também isso. Paulo era um apóstolo, cuidava de pessoas também. Ele também sentiu o peso. O peso da mão de Deus. Preste atenção nisso, tá? O peso da mão de Deus. Paulo não buscou vingança. Paulo não buscou vingança. Mas reconheceu que o Senhor retribuiu segundo as obras. A justiça não precisa das mãos de um pastor para punir alguém que foi liderado por um pastor. Eu falo de justiça humana. A justiça não precisa das mãos de nenhum líder. Para punir alguém numa esfera material. Mas a justiça de Deus não precisa das mãos para que Deus possa fazer acontecer alguma coisa com quem decidiu ser ingrato. Porque a justiça de Deus, ela é uma lei espiritual. Está na Bíblia. Preste atenção. O perigo que você corre fazendo uma união com alguém sem fundamento. Pessoas que se unem apenas para criticar ou destruir, não constrói laços, constrói amizades de conveniência. Assim que o alvo mudar, elas se destruirão entre si. Por quê? Porque quem é ingrato e se une sem fundamentos, se une sem propósito, se une sem reconhecer o reino de Deus, e aqui eu falo para a igreja, se une para tentar subtrair alguma coisa, para tentar adquirir alguma coisa, para tentar alcançar alguma coisa, no futuro, essas pessoas vão se colidir. Gente, a Bíblia é muito severa quanto à ingratidão. Pois ela não é vista apenas como uma falha de etiqueta. Não. Ela é vista na Bíblia como um pecado de soberba e um pecado de rebelião.
Quando alguém recebe um bem e responde com o mal, seja com o esquecimento ou com a calúnia, como o Senhor descreve isso? Essa pessoa ativa no plano espiritual leis espirituais que vai retribuir tudo que uma ingratidão possa fazer. À luz das Escrituras, o ingrato, a ingrata recebe 4 consequências principais. E eu vou te mostrar uma por uma. Uma por uma. Primeira das: o mal não se apartará da sua casa. Não sou eu que estou dizendo isso. A Bíblia. Por isso eu estou gravando esse vídeo para te dar um alerta. Ingrato. Ingrata. O fato de você vir à igreja, participar de um culto, cultuar na igreja, chorar, levantar a mão, pregar, estar à frente de rebanhos na igreja, não é o suficiente para o mal sair da sua casa. Vou te dar um alerta. Este é um alerta mais direto e temível para quem retribui o bem com o mal. Provérbios, capítulo 17, verso 13. Chegar bem pertinho de você, que vai me ouvir agora, para ler o texto de Provérbios 17, 13. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Quer que o mal saia da sua casa? Deixe de ser ingrato. Deixe de ser ingrata. Esta é a primeira lição para você. É bíblica. Está aqui, ó. Bíblica. Pela justiça bíblica, a ingratidão cria um ciclo de infidelidade que não afeta apenas o indivíduo ingrato, a indívida ingrata. Olha só. Pela justiça bíblica, a ingratidão cria um ciclo de infidelidade que não afeta apenas o indivíduo, mas estabelece uma residência para o mal no seu lar e na sua linhagem e na sua família e na sua casa e nos seus projetos e na sua empresa e no lugar que você trabalha. Você vai começar a ter pessoas ingratas fazendo a mesma coisa com você. É o diabo. Vem aqui orar, pastor, para repreender o diabo que está aqui na minha casa, bagunçando a minha família, a minha empresa, o lugar onde eu moro. Você precisa consertar, pedir perdão, porque você levou o mal para morar na sua casa, para morar no meio dos teus projetos, para morar no local em que você trabalha, para morar na sua empresa, para morar próximo a você. E aqui não tem oração, aqui não tem jejum, aqui não tem procurar viver uma vida de santidade, de fachada.
sem cuidar da ingratidão. Segunda lição, ou segundo ensinamento para você. Não vou consertar não vou pedir perdão não. Eu não vou me humilhar para pedir perdão, para consertar. E continua ali com a sua posição, mesmo sabendo que você está errada. O texto diz que o segundo problema para o ingrato é o endurecimento de coração. E esse endurecimento de coração, ele vai trazer trevas mentais. Trevas mentais. A Bíblia mostra que a ingratidão é o primeiro passo para a apostasia e para a perca do discernimento. Quem não agradece para de enxergar a verdade. Pastor, o senhor leu um texto no Antigo Testamento. Eu vou ler para você no Novo Testamento. Romanos, capítulo 1, verso 21. Está escrito assim, Romanos 1, 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se ensoberbeceu. O ingrato, irmãos, não recebe como pagamento o ingrato recebe como pagamento. O ingrato recebe como pagamento a cegueira espiritual. O texto diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Sabia que era Deus, mas não glorificaram como Deus. Sabia que era Cristo, mas não glorificaram como Cristo. Depois, não lhe deram graças. Não foram gratos. Não glorificaram. O texto diz assim: antes em seus discursos se desvaneceram. O seu coração insensato se ensoberbeceu. Ensoberbecer é endurecer, pedrificar, é não dar acesso, é não permitir enxergar a verdade para consertar o erro. Então o ingrato, ele recebe como pagamento a cegueira espiritual. O ingrato se une às pessoas sem fundamento, como o próprio Senhor mencionou. O texto diz que essas pessoas não glorificaram a Deus, não deram graças a Deus. O discurso dessas pessoas desvaneceram, caíram. Eram bons, começaram a terem problemas. Por quê, pastor? Porque se uniu com pessoas sem fundamento. Como o Senhor, ele mencionou. Porque
já não mais seguem ou já não consegue mais distinguir entre verdadeiramente seu amigo e quem é seu cúmplice. Existem pessoas que se unem a pessoas por cumplicidade e não por amizade. E quando alguém se une a alguém por cumplicidade, ele se une e mais na frente um pouquinho, ele vai vender o amigo, como Judas fez com Jesus. Mas qual foi o fim de Judas? Se une as pessoas por amizade. Quem é amigo não trai. Quem é amigo diz a verdade a outro amigo, ainda que venha doer. Quem é amigo aconselha. Quem é amigo está próximo. Quem é amigo orienta. Quem é amigo diz a verdade. Mesmo que o amigo na hora não aceite a verdade. Vou te dar o terceiro conselho. Te dei 2 até agora. Vou te dar o conselho lendo a Bíblia mais uma vez. Vou ler mais um texto no Antigo Testamento e vou ler mais um texto no Novo Testamento. Um na Antiga Aliança e na Nova Aliança. Quem é ingrato se tornará estéril. Não produzirá frutos de permanência para colher coisas boas no futuro. Assim como a figueira não deu frutos e foi amaldiçoada, o ingrato perde a capacidade de prosperar de forma genuína por ser ingrato. Mais um texto bíblico, Oséias capítulo 13, verso 6. Oséias 13, verso de número 6. Diz assim: depois de pastarem, fartaram-se. Depois de pastar, fartaram-se. E uma vez fartos, envaideceu-se-lhes o coração, por isso se esqueceram de mim. Estéreos dos seus caminhos. Depois de pastarem, depois de fartar-se, uma vez fartos, já estava tudo resolvido, barriga cheia, não faltava mais nada. O texto diz em Oséias 13, verso 6. Envaideceu-se-lhes o coração, por isso eles se esqueceram de mim. Tem pessoas que só vai lembrar de você quando ele precisa de você para alguma coisa. Aí ele vai bater na sua porta, porque ele precisa de você. Quando você atender, que tudo estiver resolvido, que o vento passar, que acalmar, você perdeu o amigo, porque ele só queria ser ajudada por você.
Pastor, então, deixa isso mais claro para a gente? Ok. No texto, Deus mostra que quando o homem se farta e esquece de quem ajudou, que pode ter sido Deus, pode ter sido um servo, pode ter sido um amigo, pode ter sido um pastor, pode ter sido a esposa de um pastor, pode ter sido um patrão. O texto diz que o que ele construiu tornar-se-á vazio. Leia o restante do texto. Ele pode ter novos amigos, mas não terá paz, nem frutos permanentes. Leia o texto completo. Oséias 13. Leia. Quem não sabe preservar amizades, quem não sabe preservar princípios, quem é ingrato, pode até atrair novos amigos, porém, os frutos dessa amizade não lhe gerará paz e ele não colherá frutos permanentes. Ok? Quarta lição. O julgamento da omissão e da calúnia. Quem gosta de julgar, quem gosta de ser omisso, quem gosta de caluniar, Jesus vai deixar agora uma receita. Não é Valdinei, tá? É Jesus. Jesus vai deixar claro que o tratamento dado aos seus servos é, na verdade, dado a ele próprio. O tratamento que você dará a um pastor, que você dará à esposa de um pastor, que você dará a um filho, que você dá a um pai, que você dá a uma mãe, que você dá à esposa, o esposo, o seu patrão, que você dá ao seu gestor, que você dá a uma liderança sua. Cristo diz assim: o tratamento que você der a eles, você estará dando a mim. Porque mesmo que são pessoas materiais, no plano espiritual, quando você faz algo para que pessoas no plano material seja por você reconhecido pelo que ele fez por você. No plano espiritual, esta pessoa que soube ser grato vai colher, porque Deus vai ver que o que ele fez àquela pessoa fez ao próprio Cristo. É Cristo que diz isso, irmão. Mateus, capítulo de número 25. 25 de Mateus, capítulo 45. Então, lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequenos o não o fizestes a mim. Tem Bíblia que diz assim: em verdade vos digo que quando a um destes pequenos o não fizestes a mim. Olha a ingratidão. Aquele que ignora o pastor, a pastora,
que se sacrificaram por ele, por ela, está ignorando o próprio sumo pastor, que é Cristo, o dono da igreja. O recebimento final é o acerto de contas com o juiz justo, que é Cristo. Vou te dar um conselho prático para encerrar. Você que é pastor, você que é líder de uma igreja, de um rebanho, que sangrou, que arriscou, que saiu da sua casa para atender um telefone de alguém que lhe pediu socorro, lhe pediu ajuda. Você saiu, chegou em casa às vezes madrugada, cansado, a mente cheia, perdeu sono, pensando naquela causa, estudando como fazer para ajudar a resolver. Levantou da cama, veio para o sofá, sentou, leu a Bíblia, dobrou o joelho, orou, levantou grupo de oração, pediu oração para que essas pessoas fossem também abençoadas. Você construiu um grupo de pessoas que lhe ajudasse, clamando para que Deus intervisse para ajudar essa pessoa. E Deus foi lá e fez. Pastor, assim como eu estou lutando para fazer comigo mesmo, proteja o seu coração, proteja a sua família. O fato destas pessoas terem encontrado outros amigos e disseminarem inverdades, isso diz muito sobre o caráter, sobre a personalidade deles e nada sobre o valor do serviço que você, sua família, prestou a estas pessoas. Fica tranquilo, tranquila. Sua recompensa nunca esteve na mão deles. Sua recompensa nunca esteve na mão delas. Nunca esteve na mão de quem você ajudou. Sua recompensa nunca esteve na mão de homens e de mulheres que você se desgastou com sua família para proteger, para orar, para ajudar. Sua recompensa nunca esteve na mão deles. Sua recompensa esteve, está e estará na mão daquele que te chamou para uma grande obra. Preste atenção. Quando Tobias e Sambalate chegou para tentar paralisar a obra que Neemias estava fazendo, Neemias mandou um recado. Diga a eles que eu não posso parar, porque eu estou fazendo uma grande obra. Que Deus tenha misericórdia de você, ingrato. Que Deus tenha misericórdia de você, ingrata. Para que o julgamento, para que a sua omissão, para que a sua calúnia não se torne algo para que Deus, o justo juiz, julgue.
Você ingrato, ingrata, cuidado para que você não fique estéril e não colha frutos bons e permanentes. Cuidado com o seu endurecimento de coração, com as trevas e as mentiras que o inimigo está colocando na sua mente e por essa razão você não quer enxergar. Cuidado com o mal, para que ele não faça uma morada na sua casa, na sua empresa, no lugar em que você trabalha, no seu escritório. Cuidado. Encerro dizendo: Deus está contemplando tudo. Quem esquece as mãos que lhe ajudaram a subir, fatalmente tropeçará na sua descida. E ele ou ela vai tropeçar sozinho, porque ingratos não terão amigos por perto. Porque amigos verdadeiros se unem a quem aprendeu a ser grato. Aprenda a agradecer. Aprenda a valorizar pessoas. Reconheça o sacrifício que as pessoas fazem por você. Exclua de dentro de você a soberba. Mande-se embora. Você é propriedade de Deus. Lembre-se de uma coisa, tá? Você que quer se manter nessa sua posição, não se engane. O tempo é o juiz implacável. O tempo dirá quem você é e para que você veio. O tempo se encarrega de revelar quem é quem. O tempo diz às pessoas quem é quem. Quem hoje ignora as mãos que o sustentaram na dor e se unem a vozes levianas para ferir quem ajudou, não está apenas sendo ingrato, está plantando um solo onde nada que for verdadeiro poderá florescer. Quer florescer? Plante num solo fértil, sabendo agradecer a Deus por tudo que Deus decidiu fazer. Reflita. Deus em Cristo te abençoe. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Muito obrigado por ter assistido este alerta a você, ingrato, ingrata, a você, pastor, a você, pastora, a você, filho, filha de pastor, neto de pastor, genros de pastor, família de pastor, que quem mais luta para defender o caráter de um pastor, de uma pastora, é a família do pastor. E quantos crentes que têm destruído filhos de pastores, disseminando informações negativas e levianas. Há um texto em 2 Pedro capítulo 3, que diz assim, eu vou ler com vocês. 2 de Pedro, capítulo 3, atentem-se para esse texto. Primeira de Pedro, capítulo 3.
Tô ficando velho aí da PT, mas é o capítulo 2. Sobre os falsos mestres. O texto diz assim, ó. E também houve entre vós, ou entre o povo, falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Verso 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Olha a força da mentira. Olha a força da ingratidão. Olha a força da falsa profecia. Olha a força disso. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Verso 3. E por avareza, e querendo ocupar a sua cadeira, e querendo tomar o seu lugar, e querendo sentar no lugar que é seu, e a inveja, e a doença de querer assumir posições que Deus ainda não estabeleceu para eles. Verso 3. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença dessas pessoas, e a sua perdição não dormita, está acordada. Pastor, o que fazer? Ainda dá tempo, irmão. Ainda dá tempo, minha irmã. Dá tempo você consertar, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse: lembra-te, pois, de onde você caiu, volta. Ó, você tem que voltar. E praticar as mesmas obras que você começou no início, seu ingrato, sua ingrata. Dá tempo de consertar. Volta lá. Pede perdão. Conserta. Chora entre o alpendre e o altar. Se você voltar, consertar e mudar de vida, ok? Ainda há esperança. Porque a Bíblia diz assim: ainda há esperança para a árvore que foi cortada, porque ao cheiro das águas ela voltará a dar fruto novamente. Deus em Cristo abençoe você.